Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuação aqui na nossa videoaula. Vamos lá. Na aula passada nós aprendemos a como instalar um MikroTik em uma máquina virtual. Nesta videoaula aqui nós vamos aprender a como criar uma rede local, né? E nessa rede local do MikroTik ela vai disponibilizar uma rede de IP para vários dispositivos. Só que no nosso vídeo aqui só vai conectar um dispositivo só, que é a nossa máquina do Windows 10, né? Uma máquina virtual instalada com Windows 10. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que esse MikroTik ele vai precisar de outras portas de redes, né? Portas virtuais. Por quê? Porque uma porta ela vai receber internet e as outras demais portas elas vai fornecer, né, serviços, né, internet, né, rede para outros equipamentos. Então eu vou clicar aqui no nosso MikroTik 02, vou clicar em configurações, aí eu vou em rede e observe aqui, ó, que eu tenho um adaptador 1 e ele está habilitado. Vou deixar aqui como NAT. Por que eu vou deixar como NAT? Porque o meu próprio VirtualBox ele vai gerar uma rede com uma determinada faixa de IP e vai me fornecer essa rede, né, para eu ter acesso à internet. Se eu precisasse, né, que meu MikroTik obtesse o mesmo endereço IP, na mesma faixa de rede da minha rede local, da minha rede mesmo que o meu computador físico está conectado, aí eu colocaria ele em modo bridge, certo? Mas no meu caso eu preferi fazer dessa forma para ele receber um próprio IP do próprio VirtualBox que vai ser gerado, certo? Então aí o que eu fiz, né? Deixei ele em NAT. Aí eu fui no adaptador 2, habilitei esse adaptador 2, né? Então essa MikroTik ela vai ter duas portas de redes virtuais. No adaptador 2 eu coloquei ele como rede interna, né? Quer dizer o que? É uma rede como se fosse uma sala, uma empresa em geral grande, e ela tem uma faixa de IP de rede local, né? Onde todos os computadores, né? Celulares da empresa, todo mundo dos colaboradores seria conectado a essa rede, os notebooks, computadores de desktop, né? E outras máquinas que também precisam de conexão. Então eu coloquei ela como rede interna e dei um nome para essa conexão, para essa placa de rede aqui como LAN, né? Então beleza, cliquei em OK. Os próximos adaptadores, que é adaptador 3 e 4, eu não habilitei eles no momento que a gente não vai precisar. Ele vai precisar somente de 2 adaptadores. Feito isso, clique em OK e coloco para startar essa máquina. Clico em iniciar. Vamos esperar ela inicializar. Aqui nós estamos já com o Windows 10, né, ligado lá, né? A máquina já está startada. Vamos aqui nas configurações de rede também desse Windows 10 para a gente dar uma olhada como está. Vou clicar com o botão direito e configurações, né? Aí eu venho aqui em rede e nessa máquina aqui do Windows 10 só temos um adaptador de rede. Olha aí para você ver, ó. Eu só habilitei um e coloquei ele como rede interna. Por quê? Porque se eu colocar no meu MikroTik naquela determinada porta 2 com rede interna, e na próxima máquina, que é a do Windows 10, na porta, somente uma porta que ela tem, na porta de internet lá eu coloquei como rede interna e especifiquei qual é o nome dessa porta, né, que lá no MikroTik eu coloquei o nome como LAN. Se eu coloquei como LAN, quer dizer o que? Que está conectada todas as duas máquinas, né, o MikroTik com a nossa máquina virtual está conectada. Poderia simular como fosse um switch que esteja no meio e dessa máquina vai para o switch e do switch vai para o MikroTik. Poderia ser assim. Ou então pode ser mesmo um cabo que vem do MikroTik diretamente à porta desse computador, dessa máquina virtual. Certo? Então é dessa maneira aí. Então está configurado e vou clicar em OK. Por quê? Porque quando eu terminar de configurar o MikroTik, eu venho aqui para essa máquina aqui e olho se ela obteve o endereço IP. Se eu vim aqui, ó, no CMD, você vai ver que ela não tem nenhum IP. Ó, abrir aqui o prompt de comando nesse Windows 10 e dá aqui, ó, um IP config. Opa, IP config. Não tem nenhum IP, tá vendo? Ela pegou aqui 169.254, né? Esse IP que não existe. Beleza? Então eu vou fechar aqui e vamos partir para a configuração do MikroTik. Vou colocar o meu usuário e senha, admin, senha, dá um enter, pronto. Agora aqui é onde começa a nossa brincadeira de configuração, né? Então, duas coisas que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. As teclas de voltar, né? Você volta, eu entrei na parte de IP e depois fui lá em DHCP Server. Se eu quero voltar para IP, eu não preciso voltar para a raiz para depois entrar novamente. O que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, olha lá, IP
colocar aqui DHCP server. Se eu quero voltar somente para IP, né, e sair somente da parte do DHCP server, quando a gente entrar na parte lá de gráfica, né, para acessar pelo próprio inbox, você vai observar que a gente consegue, quando a gente clica em IP, depois de IP que a gente consegue ir para a opção de DHCP server, né, para DHCP client, né, e demais outros assuntos. Então, se eu quero voltar para IP, eu só dou 2 pontos, beleza? Se eu quero voltar para a raiz, mais 2 pontos, certo? Agora vamos dizer que eu estou em IP, depois eu entrei dentro de DHCP server novamente, e se eu quero precisar voltar para a raiz novamente com uma opção só, eu só coloco um barra e dou enter, ele voltou para a raiz, beleza? Essas são as duas partes que a gente precisa saber usar no terminal. Vamos para o próximo passo, né? O próximo passo é adicionar um IP a uma porta, né? A uma placa de rede, por exemplo, a placa 2, né? A placa virtual 2. Então, como que a gente faz? A gente tem que ir IP address. Aqui em IP address, se eu dar um print, o print a gente usa para olhar, né, visualizar, printar, para ver se tem alguma configuração feita. Aqui a gente já viu que não tem nenhuma. Então a gente vai aqui, ó, add address. A gente vai colocar um IP nessa porta, que é 192.168. Opa, nós estamos com a tecla aqui desabilitada no lock. Então vamos lá de novo. Add address. Opa. E vamos atribuir aqui um IP a essa porta, 92.168.88. Vou usar o 88, que é o IP padrão, né, da própria fabricante. Só que o fabricante ele usa o inicial 1, né, como gateway. No meu caso eu vou usar o último, tá? Mas não muda nada. Então, opa, faltou aqui. Ele pede, vou até cancelar aqui, tá? No final a gente tem que falar qual é a porta que a gente quer colocar. Eu vou falar que eu quero na interface, né? Ether 2 e pressiono Enter. Se eu printar aqui agora, já está configurado um IP a uma placa de rede virtual, que é a placa 2, né? Ether 2. Beleza, qual é o próximo passo? O próximo passo é criar um pool, uma range de IP, para depois a gente criar o DHCP server. Como que a gente faz isso? Lembra que eu falei para vocês que quando eu precisar voltar para IP, eu não preciso voltar, apertar barra e pressionar Enter e já voltar para a raiz, depois tem que digitar IP tudo novamente? Eu só coloco 2 pontos. Beleza, de IP eu vou colocar aqui, ó, pool. Opa. Pool. O pool é onde você cria uma range de IP, né, uma faixa de IPs, né? Por exemplo, eu quero que distribua IP do 100 até o IP 200. Então aí eu tenho bastante IP aí para poder utilizar. Além disso, eu tenho um roteiro aqui, tá? Onde a gente vai utilizar. Como eu falei para vocês, a gente tem um roteiro aqui, né? E esse roteiro é bom para a gente seguir os passo a passo, né? Então vou pegar ele aqui, ó. Estou até com ele aqui, deixei ele aberto aqui e vamos lá. Em IP, né, eu preciso criar a range, a faixa de IP que a gente vai, né, adicionar para fornecer IP para os computadores, dispositivos móveis, né, e outros tipos de máquinas que necessitam de conexões com a internet, né, que estejam conectados em uma única rede, né. Então, para criar o nosso pool, é bem tranquilo. A gente vai clicar aqui, ó, add, vou dar um name para esse pool e a gente vai colocar aqui, ó, rede local para esse pool, certo? E aí nós temos que falar o seguinte: nós temos que dar uma ranges, né? Ranges, ó, criar uma ranges de IPs, ranges, e essa ranges a gente vai colocar aqui, ó, 192.168.88, vai começar do 100 tracinho e vai até o 192.168.88 e vai até o 200, certo? Então esse aqui vai ser a range de IPs aí que vai ser fornecida na nossa rede local. Pressiona Enter, vou dar um print, você vai ver que a pool, né, já está aí configurada. Qual é o próximo passo que a gente vai ter que fazer agora? O próximo passo que a gente vai pular é setar um DNS. Para sair para a internet, esse roteador tem que fornecer um DNS para você para resolução de nome. Né? Por exemplo, como é que eu vou acessar um site pelo um IP, né? Então, em cima desse IP, ele vai resolucionar o nome, né? Então, vai traduzir aí para nomes, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Para setar um IP, a gente está em IP pool, né? Então, a gente vai voltar uma vez e a gente vai entrar na opção DNS. Em DNS, a gente vai lá,
7, né? Aí vamos lá, vou pegar o roteiro aqui, servers, e a gente vai setar aqui, ó, DNS do próprio Google, vírgula, a gente vai colocar o nosso DNS secundário, e aí eu vou falar o seguinte, ó, falar que o nosso MikroTik, ele não vai ser um servidor de requisições de DNS. Então eu vou colocar aqui, ó, new, pronto, dá um print aqui, DNS configurado. Qual é o próximo passo agora? O nosso próximo passo é criar um servidor de DHCP. Então, voltar, 2 pontos para voltar, e a gente vai aqui, ó, DHCP server, né? Dá um enter. Em DHCP server eu vou adicionar um DHCP, vou dar um nome para esse DHCP e vou colocar também rede local, deixar padronizadinho, né? Depois do rede local a gente vai colocar uma address pool. Por que esse nome address pool? Nós não criamos uma pool, né? Uma faixa de IPs, e essa pool é ela que vai estar, né, no nosso DHCP. Então, através do DHCP, a gente vai selecionar aquela pool que vai fornecer aquele IP lá. Vários IPs que a gente tem lá, o 92.168 de 100, 101, 102, 103, até o 200, certo? Depois, quando a gente vai fazendo isso aqui na parte mesmo gráfica, você vai entender talvez um pouco melhor. Então, vamos lá, mas é bom treinar linhas de comandos, porque você ganha mais recurso, né? Então, vamos lá. Então, eu criei um address pool que vai receber aí a gente vai colocar o nome dessa pool que a gente criou, né, que é rede local, certo? A gente tem que falar qual a interface que vai estar esse DHCP, a gente vai falar que é na Ether 2, e agora a gente tem que falar o seguinte, ó, tem a opção disable, ele fala o seguinte, se esse DHCP vai estar ativado ou desativado, eu vou falar que disable new, quer dizer o que? Não vai estar desativado, vai estar habilitado. Então, pressiono um Enter. Feito isso, já é para ter IP no nosso computador, né? No nosso Windows 10 ali, ó. Só que está faltando uma outra coisa, está faltando aí o gateway. Sem o gateway, essa máquina lá não vai sair para a internet. Mas eu vou deixar o gateway por último, a gente vai aqui só para você ver, ó. Vou colocar aqui, ó, ipconfig. Essa máquina ela não pegou IP ainda na rede, ó. Tá vendo lá? 169, 254. Agora a gente vai renovar o IP dessa máquina para você ver que ela vai pegar, ó. ipconfig /release. Renovei. E agora eu vou dar um renew para ele pegar um novo IP, ó. Renew. Vamos esperar um pouquinho. Já pegou o IP na rede, ó. 192.168.88.200, né? Só que cadê o gateway? Não pegou o gateway. Então tá faltando a gente configurar aqui ainda. É o passo que eu te falei para vocês, né? Então, vamos ver aqui se ele pegou o DNS. Para ver se ele pegou o DNS, você dá um ipconfig /all, que mostra todas as, né, etapas ali do nosso adaptador de rede. Vamos ver se tem aqui algum DNS aqui, ó. DNS não veio nenhum. A gente tem que olhar lá nos DNS para ver se a gente não pulou alguma etapa, né? Beleza, mas a gente vai resolver a questão do nosso gateway primeiro. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vamos add net, nós estamos no DHCP server, né? Agora a gente vai ver a questão do gateway. Então a gente tem que colocar um network da rede, network. Quem é o nosso network? Na verdade, network add address, opa, tem 2D ali, address, e eu vou falar que o nosso network da rede é 192.168.80/24, beleza? E eu vou ter que falar que é o nosso gateway, ó, gateway, que é o que vai, o IP, né? O IP que vai sair para a internet, né? Ele vai falar, ó, o computador, né? Quando o computador precisar ir até um site. Por quem que eu vou passar por essa rede para me chegar à internet?
Aí vai falar, ó, procure pelo IP do seu MikroTik, que é 192.168.88.254. Então, através dessa rede, a gente vai sair para a internet. Beleza? Então, o nosso get é o 92.168.88.254 e pressiono Enter. Vou dar um print. Está feito ali, ó. Vamos agora fazer mais um IP config aqui na nossa máquina do Windows 10 e vamos ver se ele vai pegar agora e config barra. Vou dar um release aqui de novo. Release. Depois vou, opa, acho que eu digitei errado ali. Olha aí. Pconfig barra release. Agora dá um renew. E vamos ver se ele vai vir agora o nosso Gateway. Beleza? Ó, Gateway certinho. Agora vamos ver o DNS, porque se o DNS não funcionou, a gente tem que dar uma olhada lá no MikroTik para ver o que aconteceu com o DNS. Então vamos lá. Pconfig aqui de novo. Pconfig. Opa. Config barra. Vamos ver aqui. Ó, DNS certinho. Ele não tinha era carregado, mas está aqui, ó. 8.8.8.4 100%. Desta maneira, nós já está tendo comunicação com o nosso MikroTik através do Windows 10. Como eu tenho certeza, ó, pingo até ele, ó. Nosso gateway aqui não é o 254, então o nosso roteador que está fornecendo internet para nós é ele. Então, 92.168.88.254, eu já tenho aí comunicação com o nosso MikroTik através aí de portas virtuais, né? Beleza, eu consigo já acessar esse MikroTik através da página web? Sim. Bora lá, se tiver habilitado já o recurso, eu vou conseguir abrir, né? Então, abrir o Chrome aqui e vamos fazer esse teste para a gente concluir essa aula. E na próxima aula a gente vai aprender já a acessar esse MikroTik pelo próprio inbox, né? Da versão que tem aqui, e adicionar uma internet a esse MikroTik, né? Então, bora lá. Vou ensinar vocês a como adicionar a internet a esse MikroTik com duas maneiras, né? Pelo IP fixo ou pelo IP dinâmico, né? O DHCP Client. E também tem outros métodos também de autenticação, como PPWE, né? E por aí vai. Então, vamos acessar o MikroTik aqui pelo IP dele, ó, 92.168.88.254. Dá um Enter. Vamos ver se ele vai conseguir encontrar. Encontrou, já apareceu aqui Router OS, configuração, e ele já vai entrar no acesso, porque não tem nenhum usuário e senha definida esse MikroTik. Então tá aí, ó. Por aqui é aquela parte que eu falei para vocês, ó. Para mim adicionar um IP, eu teria que vir em IP. Aí, tá vendo? Quando eu clico em IP, ele mostra aqui address. É essa opção que a gente estava fazendo aqui pelo terminal, né? Então, viu aí como é bem fácil e simples, né? Para a gente usar o terminal. Eu recomendo todos vocês praticar a configurar qualquer equipamento pelo terminal, porque é essencial. Às vezes você pode perder um acesso a um equipamento e você precisa ter esse domínio para fazer esse tipo de acesso via terminal, SSH, né? E por aí vai. Tá bom? Então ficamos por aqui e até a próxima.